Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Eu estou aqui estudando a Bíblia para falar com vocês sobre os estudos dos evangelhos que eu estou fazendo. Aí eu achei algo muito interessante que eu resolvi trazer para vocês, que não foca somente nos evangelhos, é, vamos dizer, reflete também outras partes do texto bíblico. Aí eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso. E eu vou virar a câmera para mostrar para vocês o que eu estou observando e falar um pouquinho sobre isso. Ó, eu estou estudando aqui o que eu quero mostrar para vocês. Aí eu estou com as minhas bíblias abertas aqui, deixa eu tirar um pouquinho aqui, que é a Bíblia que eu estou estudando. Os evangelhos, ela tá bem aqui, ó. Essa daqui que eu estou focando nos evangelhos. Eu já estou bem adiantada. Quando os dias começarem a aparecer aí no canal, vocês vão conseguir ver. Eu já fiz um estudo aqui que tem a ver com o que eu coloquei para vocês, que eu vou trazer para vocês, aliás. E eu já fiz a introdução do livro de Mateus. Também tem um vídeo já sobre isso. E eu já estou aqui nos estudos, já finalizei o capítulo 5. Ó, finalizei o capítulo 5 e vou dar início no capítulo 6 aqui, fazendo já as anotações. Tá vendo? Então eu tenho até o capítulo 5 finalizado, mas eu estou continuando estudando. Aí eu sempre estou fazendo o estudo aqui e estou gravando aos poucos para vocês, para vocês conseguirem acompanhar os estudos, mas ao mesmo tempo eu ter tempo para refletir bastante e fazer as referências necessárias. Mas antes de eu colocar o estudo aqui, eu leio na Bíblia sem espaço para fazer anotação. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu já estou aqui no capítulo 19 eu já fiz uma marcação aqui, no capítulo 18, aliás, que vai me ajudar. Mas aqui eu já estou no capítulo 11. Ó, no capítulo 11. Aí eu vou dar continuidade no capítulo 12. Todas essas marcações aqui estão me ajudando, porque eu estou refletindo sobre, estou marcando. Cada cor aqui tem um significado, tem um, vamos dizer, tem um sentido. E quando eu vou transferir os estudos para cá, isso tudo aqui me ajuda bastante. Eu faço breves anotações, anoto referências, e isso aqui me ajuda bastante. Primeiro eu reflito no próprio texto, aí depois que eu reflito bastante no texto, levo em conta o que vem antes, o que vai depois. Eu também levo em conta outras partes da Bíblia que Jesus Cristo, aqui no caso dos Evangelhos, está usando de referência outros trechos do Antigo Testamento, e há textos também que falam sobre o que vem depois. No caso, muitas cartas estão citando as palavras de Jesus, né? Tiago faz muito isso, Paulo também, mas Tiago faz bastante isso. Toda a carta de Tiago concorda muito com o livro de Mateus no seu início, principalmente quando fala sobre o Sermão do Monte. Mas enfim, aí eu tô lendo aqui, ó, no capítulo 11, aí eu tô nesse trechinho aqui, quando fala assim, as cidades obstinadas. Esse daqui é uma versão Almeida século XXI, aí esse subtítulo eles dão esse subtítulo. É aqui em Mateus 11, do versículo 20 até o versículo 24. Eu acho que é 20, porque eu pintei de caneta, ficou difícil de ver. Aqui é o 18, 19 está aqui, então é o 20 mesmo. É do 20 até o 24. Esse trechinho aqui, ele está apontando para Ezequiel 28. Aí eu fui lá olhar em Ezequiel 28 o que tinha lá e eu achei muito interessante e vou compartilhar com vocês. Aí eu vou estar olhando aqui nessa Bíblia aqui, essa Bíblia aqui de estudo da Thomas Nelson. Tá vendo? Ela traz observações muito interessantes. Ó, eu vou olhar nessa Bíblia aqui, essa passagem que está aqui, ó. Começa aqui, ó. As cidades que não se arrependem. Esse dá um título diferente, a NVI dá um título diferente. E ela me dá uma referência lá em Ezequiel 28, ó, uma conexão. Ela pede para eu ler todo Ezequiel 28 para eu entender o contexto do que Jesus está falando.
Ó, tá aqui, ó, nesse pedacinho de nota. Aqui, ó. Ver versículo 22 e conferir especialmente Ezequiel 28. Aí eu fui lá em Ezequiel 28 e comecei a ler, sendo que falando sobre as cidades de Tiro e Sidom, tem textos antes. Por exemplo, Ezequiel 27 tem um lamento por Tiro. Tá vendo? É o nome da cidade, né? Ó, profecia contra Tiro, tá vendo? É o capítulo 26. Profecia contra Edom, que vem no capítulo 25. Tá vendo? Aí começa no caso aqui, ó. Começa aqui com profecia contra Edom, aí aqui também tem a Filístia, depois profecia contra Ciro, aí começa contra Tiro, aliás. Aí, só que ele pede para eu focar aqui no capítulo 28. Eu li o capítulo 28, achei muito interessante e eu observei uma coisa por ler o texto. Só que ele também me traz uma nota interessante, que ele fala aqui, ó, o rei Tiro é comparado ao segundo Adão, um ser criado e também um querubim. A Bíblia de Estudo Thomas Nelson, ela entende que Ezequiel está comparando o rei Tiro a Adão, mas ao mesmo tempo, há muitos, ó, embora esta passagem descreva seu orgulho e queda, imagem da criação, a imagem da criação leva alguns a entenderem este versículo como referência ao orgulho, à queda e à maldição de Satanás. Aí alguns entendem desse modo. Só que eu, observando o texto, eu pude entender como se, ao mesmo tempo ele estivesse falando do rei Tiro, ele também estava falando de como foi o relacionamento de Adão com Deus, no sentido de tudo que aconteceu daquele período que a gente vê lá em Gênesis, que não descreve todo o contexto, toda a situação, como se não falasse dos detalhes. E aqui fala um pouco sobre isso. Aí eu entendi desse modo, que concorda bastante com a Bíblia Thomas Nelson de Estudo, mas aí eu vou ler para vocês só um pouquinho, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu vou ler um trecho aqui, que aqui não fala sobre Adão, mas remete ao que aconteceu lá no Éden com Adão. Olha só. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, diga ao governador de Tiro, assim diz o soberano o Senhor. No orgulho do seu coração você diz: sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Aqui a gente sabe que ele está falando do governador de Tiro, mas ao mesmo tempo ele faz alusão a Adão, porque Adão e Eva, quando eles comeram do fruto que não era para comer e a serpente ofereceu a eles estavam ali desejando ser como Deus, ser sábio como Deus, ter o entendimento que só Deus tinha. E quando ele faz isso daqui, vem à minha mente o que aconteceu lá na época de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Ó, mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Porque Adão, ele comeu do fruto, né? Ele abriu a sua mente para muita coisa, mas ao mesmo tempo, conhecimento do bem e do mal, mas ao mesmo tempo, ele não se comparava em nada a Deus e muito menos em sua sabedoria, né? Aí o texto continua, a gente entende que ele está falando sobre o governante de Tiro, vamos dizer, o rei de Tiro, que o nome dele até está escrito aqui, ó, Itobaal III, ó, para expor a arrogância do rei de Tiro. Itobaal III, que é o nome desse rei de Tiro. Mas aí o texto continua, aí quando chega nesse trecho aqui, para mim, fica mais evidenciado esse paralelo que ele faz. E aqui também, aí aqui eu coloquei de amarelo porque fica um pouco diferente. Mas aí vamos ler aqui, ó. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Tá vendo? Ele faz alusão ao Adão, mas ele está se referindo ao rei de Tiro. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo,
ônix e jaspe, safira, casbúculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Aí essas pedras aqui a gente vê no Éden, quando Deus descreve os rios que passam pelo jardim do Éden. A gente vê muito dessas pedras aqui sendo descritas lá no texto. É muito interessante esse paralelo que é feito. Tudo foi apresentado no dia em que você foi criado. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. A gente sabe, né? Todos os acontecimentos lá foram feitos naquele período. É muito interessante essa alusão que ele faz. E você foi um querubim guardião. O que seria isso? Aquele que protegia o caminho até a presença divina no jardim. Ele ainda está falando sobre o jardim, porque Adão ele foi designado a cuidar, cultivar do jardim e, vamos dizer, guardar aquele lugar, né? Aqui não faz referência a Satanás, ele está fazendo referência a Adão, pelo menos no meu entendimento, né? Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos antes da queda, desde o dia em que foi criado. Olha só que interessante. Ele era inculpável desde o dia que ele foi criado, até que se achou maldade em você, porque ele fez o que ele fez, né? Ele comeu do fruto que não poderia ser comido e foi encontrado maldade nele, né? Por meio do seu amplo... Aí aqui ele foca mais no rei de Tiro. Por meio do seu amplo comércio, você enche-se de violência, você encheu-se de violência e pecado, como se ele tivesse se corrompido, como se pelo poder, vamos dizer, ele se encheu de orgulho pelo poder que aquilo lhe proporcionava, e isso veio ser a sua ruína, né? Aqui, ó querubim guardião, ele repete, calma aí, por isso eu o lancei humilhando para longe do monte de Deus, eu o expulsei, ó querubim guardião, no meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso, aqui que eu falei sobre orgulho, por causa de sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo, consequência do pecado. Aí no caso aqui é interessante como ele descreve, apesar de ter certa semelhança com Satanás, porque a gente também faz alusão ao que está escrito lá no livro de Isaías, mas a gente vê que ele está se referindo muito mais a Adão e a consequência de seu pecado e tudo que Adão tinha e como Adão se perdeu e como quando Adão ele escolheu comer do fruto, de que forma ele estava rejeitando Deus ou de que forma ele estava pecando. Ele estava querendo ser como Deus, ele estava deixando o orgulho entrar em seu coração e várias outras questões, né? Aí ele fala, por meio de seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, aqui ele está falando do rei de Tiro, mas ao mesmo tempo fala sobre a corrupção do homem, né? Como o homem se corrompe por meio do seu orgulho, ele se envaidece, né? Você profanou os seus santuários, por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzir você às cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantavam-se ao vê-lo. Aqui demonstra que ele tinha uma posição e todo mundo o via como alguém que, por meio de sua aparência, de sua posição, de seu porte, demonstrava ser uma pessoa elevada. Depois de tudo isso, todos o que viam, né, não chegavam a reconhecer, né, tipo assim, como assim, o que aconteceu com você, né? Como até, por exemplo, no caso de Jó, quando Jó ele perde tudo e ele fica até doente de forma terrível. Os amigos dele, quando o viram, não o reconheceram, né? Ficaram assim horrorizados ao vê-lo, mas no caso de Jó, Jó era um homem justo, né? Foi uma situação diferente, mas esse impacto de ver a pessoa e ver como ela ficou, isso mais ou menos se remete. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Aí aqui eu entendo que ele está falando diretamente com o rei de Tiro, que
e Tobal terceiro. E nesse trechinho aqui, pode-se sim se fazer referência a Satanás, que a gente sabe, né? Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Mas todo o trecho, eu acho que ele está se referindo muito mais fazendo uma alusão, no caso, né? A Adão do que ao próprio Satanás. Mas a gente vê essa conexão profunda, né? E é muito interessante que Jesus, ele faz referência a tudo isso aqui. Jesus, quando ele lançou uma palavra, ele estava fazendo referência. Deixa eu voltar aqui lá para o livro de Mateus, para o Evangelho de Mateus. Quando Jesus fala essas palavras, ele não está falando só sobre as cidades que viam os milagres de Jesus e estavam incrédulas, não estavam crendo, não estavam se arrependendo. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizado a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Tá vendo? Jesus está denunciando a falta de arrependimento desse povo aqui, mas Jesus também está fazendo alusão às cidades de Tiro e Sidom, e também ele cita outra cidade aqui, Cafarnaum. Aí, no caso, ele está fazendo alusão a Sodoma, mas aí vem aqui na frente. E Tiro, Sidom e Sidom é citado por causa das cidades aqui, Corazim e Betsaida, que são as cidades que depois ele faz referência a Tiro e Sidom. E Cafarnaum ele faz referência a Sodoma. Mas ele está indo muito mais além do que Tiro e Sidom. Ele está falando aqui sobre Adão. Ele está falando aqui sobre toda a humanidade, sabe? Que ver todos os milagres de Deus acontecendo desde o início dos tempos. Deus sempre... Primeiro que Deus criou tudo, né? Depois que Deus criou todas as coisas, Deus sempre manifestou o seu poder, a sua infinita misericórdia por meio de muitos milagres, de muitas ações sobrenaturais que só Deus poderia fazer. E toda a humanidade via tudo isso acontecer. E quando Jesus fala sobre isso aqui, ele está trazendo responsabilidade sobre todas essas pessoas aqui, porque eles viram todas as coisas acontecerem e mesmo assim não se arrependeram, mesmo assim não creram em Jesus. Então, ele está chamando aqui a responsabilidade, e ele está citando Tiro e Sidom e depois Sodoma, não só para dar de exemplo, mas também para aludir a Adão, o primeiro homem, e toda a humanidade, né, que veio depois, que nós sempre vimos ao longo da história o mover de Deus. Nós temos registros históricos, nós temos registros da Bíblia e tem registros também ao longo da história. É só olhar para toda a natureza, toda a história da humanidade que a gente vê o poder de Deus, o mover de Deus. E mesmo assim não se arrependem, mesmo assim não creem. Então, quando Jesus está trazendo esse trechinho aqui, do versículo 20 ao versículo 24, aqui em Mateus, do capítulo 11, ele está falando de uma forma muito mais profunda do que apenas se referiam naquelas 3 cidades. E, inclusive, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Ele fala sobre os indesculpáveis, porque viram a glória de Deus, viram o manifestar de Deus, mas mesmo assim escolheram rejeitar a Deus em seu coração, escolheram não crer em Deus, mas tendo conhecimento de causa, vendo os milagres de Deus. Aqui no livro de Romanos, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Aqui, portanto, quando julgam, é indesculpável. Mas aqui fala um pouquinho antes, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é aqui, Pois a ira de Deus se revelará do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça, porque se pode conhecer sobre Deus, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e no seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e, substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, a aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aí continua o texto, né? E a gente vê aqui que esses aqui são indesculpáveis. Você vê como é que isso daqui leva em conta aos ensinos de Jesus. E é tudo isso que eu já falei que está escrito aqui na Bíblia, né? Muito interessante o apóstolo Paulo concordando com os ensinamentos de Jesus e eles falando sobre as mesmas coisas. Eles não estavam falando coisas diferentes, eles estavam falando sobre as mesmas coisas. Só que às vezes a gente lê e a gente deixa passar batido todo esse conhecimento que está na palavra de Deus, né? Aí eu queria mostrar para vocês esse estudo que eu estou fazendo. Eu não vou colocar tudo isso aqui que eu falei com vocês agora no estudo, mas eu vou fazer alusão para que a gente venha refletir sobre. Aí, como o estudo focado nos evangelhos não dá para colocar tudo, eu quis fazer esse vídeo separadinho, que eu achei esse trecho muito importante. Aí, quando eu chegar no capítulo 11, que inclusive eu já comecei a escrever do capítulo 11, eu vou falar com vocês sobre e vou deixar esse vídeo aqui linkado para que vocês venham ter todo o conhecimento completo. Aqui no capítulo 11 eu já comecei a escrever, mas eu não fiz tudo. Às vezes eu escrevo, vamos dizer, de forma já coloco aqui, mas o estudo tem que ser completo, né? Aí eu estou fazendo devagarzinho, mas é porque tem vezes que eu já dou uma adiantada naquilo que eu tenho que escrever. Mas aí eu vou fazer desse modo para que nós tenhamos o entendimento completo sobre esse estudo, sobre esse texto, sobre a palavra de Deus. Mas aí vocês deixem nos comentários se vocês gostaram do que eu trouxe, mesmo que vocês não concordem exatamente, mas é bom que a gente venha aprender cada vez mais, né? Juntos a palavra de Deus, aqui do capítulo 11. E podem colocar nos comentários também alguma coisa que vocês queiram saber, alguma informação, algum estudo bíblico que eu possa trazer. Mesmo que já temos um dia separado para o dia específico, eu posso trazer em outros dias, tá bom? Estudos que não tenham tanta conexão com os evangelhos, né? Mesmo que toda a Bíblia converse entre si, eu posso trazer outros estudos mais focados ou mais temáticos em outros dias. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós, né? Que a gente celebra hoje, né? O dia da Páscoa do Senhor. E que a gente venha sempre ter em mente, né? Todo o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Né? Ele fez por nós e ele carregou sobre si o peso dos nossos pecados. Que isso venha trazer reflexão e gerar em nós o arrependimento necessário para que nós venhamos encontrar com o Senhor naquele grande dia. É isso, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.